Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram pra gente e mais um vídeo do Kaká, o nosso mestre Pokémon que fala muito de Porcomons. E agora a gente vai entender a história trágica do N, que é aquele cara de cabelo verde do... Black White? É? Acho que é isso. Eu sou péssimo pra lembrar de coisa de Pokémon, meu Deus do céu. Zen, obrigado por ter mandado pra gente e vamos que vamos. Nem todo personagem precisa Acertei? de introdução. Alguns, no entanto, a recebem já tá diretamente do quebrado seu aqui, jogo. Tá bugadão. Aí. Natural Harmonia Gruppius. Ele é o principal personagem da história de Pokémon Black and White. Nessa história, N é seu rival, seu antagonista, e ele sempre tá sozinho. Nas suas duas primeiras aparições, ele se apresenta apenas como um treinador Pokémon, mas isso não diz muito sobre ele. O que explica muito bem o seu motivacional são suas reações e suas falas. Ele é uma pessoa com ideais fortes e com capacidades sociais não tão boas. Ele é um cara falante. Ele não tá acostumado a conversar com pessoas, então o jogo até tem uma velocidade especial mais rápida do que todas as outras, exclusivamente pro texto dele. Já que ele tem esse problema, Ou ele ninguém fala quer ler. muito rápido. Isso Ou vem ninguém de quer como ler. ele cresceu e da sua educação. Ele é, na verdade, um falante da língua dos Pokémon. E que é esse o ponto-chave para entender tudo que a região de Unova tem a mostrar de história. E para isso, esse jogo Eu li, traz sim. também outros Eu personagens li, que são importantes acredite, pro o contraste. Rafa estava me guiando Preto e branco. pra jogar Black White. Foi um jogo genuíno. Mas aqui, eu vou aqui, mentiroso nada, mentiroso uma ova. Vamos lá, o meu Nuzlocke, se eu sou os Link, né, com o Rafa foi genuíno. Por que genuíno? Porque eu nunca li uma linha de texto de lore de jogo de Pokémon. Eu joguei o primeiro, eu joguei o segundo, eu joguei o terceiro. Eu não li um fodendo linha de texto pra entender ou pra jogar o jogo. Porque eu tava lá pra capturar e dar porrada em Pokémon. Eu não tava lá pela história. Quem quer história vai ler o livro. Quem quer história vai ver um vídeo de resumo da história de Pokémon feito por alguém na internet. Pronto, resolvido. Não precisa jogar o jogo. Então foi uma jogatina genuína. Foi genuíno. O Team Plasma são um ponto importante para isso tudo. Na primeira vez que nós vemos eles comentam sobre o seu ideal, o de libertar Pokémon, e liberá-los das terríveis mãos dos humanos, daqueles que fazem os bichinhos sofrerem de várias formas. E para isso, todo o seu discurso é pautado sobre como Pokémon sofrem, pois são obrigados a fazer o que seus treinadores mandam. Como as... Viu? É uma crítica ao jogador que só simplesmente vai lá, joga e bate no bichinho. Porque se você ler a lore do jogo, você vai continuar pegando o seu bichinho e batendo no outro. Não tem rota pacifista em Pokémon, não. É dedo no cu e gritaria, é porrada, é tiro, é foice na cara, chute no saco. Isso é Pokémon, cara. Rinha de bichinhos de criança. É a vida. Né? Então, viu? O cara tá criticando esse negócio. Pô, vocês estão lá jogando o joguinho, lendo a história e fazendo Pokémon se bater. E aí, o cara tá ali, né, criticando isso. pessoas nunca sequer perguntaram aos monstrinhos suas verdadeiras vontades, eles estão sofrendo. E eles Sim. sempre estão falando sobre essa libertação. Nisso, no seu primeiro encontro com Tem essa um equipe, 25 você horas no conhece anime do ele, Ash. Ó, esse rapaz que diz que escutou a voz do seu Pokémon, dizendo que ele nunca ouviu um Pokémon falar exatamente como o seu. Ele acredita que realmente Pokémon deveriam ser livres dos humanos. viu? E isso não é algo que você vê somente nele. Os habitantes de Unova escutam e reagem a esse discurso. Enquanto você viaja por aí, Liberte você vê que seus algumas pessoas Pokémons. até acreditam que o Team Plasma tem um ponto válido. Realmente, as pessoas nunca perguntaram aos seus Pokémon o que eles acham. Mas Ah, mas aí é meio complicado, né? Pikachu, o que você quer? Picar! Aí complica. Às vezes perguntar é um problema. Aí de fato, existe uma situação complicada na comunicação com o Pokémon. Mas tudo bem, a gente passa por isso. pra você durante essa viagem é um pouco diferente, é até mais fácil. Durante o jogo, a gente vê como eles realmente são. O Team Plasma aparece várias vezes cometendo crimes e até usa um Pokémon pra batalhar, fazendo a gente perceber que o seu discurso não passa de uma fachada, Sim. ao menos entre os seus grunts. E Enquanto você hipotermia. investigava eles
N o convida para dar uma volta numa roda gigante em Nimbasa. Enfim, hipotermia, né? E lá em cima ele conta a você, enquanto no alto, que ele é o rei daqueles mesmos criminosos que você viu roubar e agredir Pokémon. Numa situação que você temeria pela sua segurança, você é surpreendido. Ele não age da mesma maneira agressiva e criminosa que os outros membros que você conheceu até agora desse grupo. Ele não era o mesmo tipo de criminoso. Ele é seu rei, mas era diferente. Mais tarde, a gente descobre a história do N. Ele desde cedo, graças à capacidade de conversar com Pokémon, ouvia sobre situações horríveis que eles viviam com os humanos, sobre como eles eram machucados e até escravizados. Por isso, sua vida inteira, acreditou que Pokémon e humanos não poderiam coexistir, que eles deveriam ser separados daqueles que os fazem sofrer. Mas Engraçado que, querendo ou não, a profissão treinador de Pokémon é o que mais acontece, ou o que mais próximo chega a isso. Porque você está ativamente usando ele para batalhas, para se autopromover. Então, de fato, tudo bem, teria muitas outras pessoas muito piores, mas ainda você estaria fazendo isso de uma prática muito mais ativa, né? É engraçado como o Pokémon fala, nossa, existe toda uma problemática de você pegar os bichinhos para lutar contra os bichinhos, mas todo jogo sempre foi o bichinho batendo no bichinho, e o jogo é pra isso. Você joga Pokémon pra ver o bichinho batendo no outro bichinho. Você não tem como zerar Pokémon fazendo desfile de moda, né? Então, olha como a narrativa emergente, a narrativa embutida saindo do soco. Eu adoro isso. Eu sei, é só uma hiperracionalização, mas eu acho muito legal isso. Mas, diferentemente do que todos os outros membros do Team Plasma faziam, ele não planejava mudar o mundo à força diretamente. Como não tomar dano, mas você ainda está agredindo alguém. O seu adversário vai ser agredido. Ainda envolve violência, mesmo que você não sofra violência. Você está implicando a violência. Então tá aí, ó, pense sobre isso. Hipócrita na forma de fazê-lo, ele acreditava que ia fazer as pessoas entenderem a sua verdade e o seu ideal. Os convenceria de uma outra forma, derrotando todos os treinadores e se tornando o campeão da região. Isso faria que todos o escutassem. Ele vai atrás do lendário dragão que fundou a região, em busca de conseguir poder. E aí eu vou bater nos Pokémon que eu quero proteger e bater em todos os outros Pokémon de quem eu quero ganhar voz. É fantástico. Legal. Ó, olha, interessante. Cheguei no topo batendo todo mundo e falou, agora ninguém vai bater em mais ninguém. Legal. Justo. Tá jogando o jogo. Então por que os Pokémons evoluem através de rinha? Tá, tudo bem. Você pode colocar o Pokémon ali no Daycare, ele vai evoluir magicamente. A gente não sabe como ele evolui ali. A gente não faz ideia como um Pokémon evolui no Daycare. Ou dando doce pra ele. Então, caraca, peraí. Olha que loucura. Você está fazendo o Pokémon evoluir ou por batalha, por agressão, ou por diabetes, é um doce, né? Você tá entubando doce no bicho, a glicemia dele vai explodir. E a terceira forma a gente não sabe como que é. Como que é o Daycare? Ninguém sabe, né? Simplesmente você deixa o Pokémon na casa dos desconhecidos, você paga pra isso. Então você tá usando o capitalismo pra fazer a evolução dele. Então, é por violência, por diabetes ou capitalismo. Fantástico. Excelente. É uma droga. É verdade, né? Tem droga que é chamada de doce. Oh, muita coisa errada, vixe. Não quer saber como eles ganham XP Daycare? Eu quero muito saber. A intenção do N é e sempre foi real. Por isso, ele vai em busca do Pokémon lendário. O seu plano é de, por dentro da sociedade de treinadores, mudar a forma que se vê essa convivência. Espalhar a palavra que elas podem e vão machucar os seus Pokémon e que aquela situação contínua causa dor e sofrimento a eles. Sim. E ele vai ser o melhor treinador de todos para mostrar isso. Acontece que a sua verdade e seu ideal, eles são reais. Ele realmente acredita nisso. E por isso o lendário o aceita. Pera aí, Zunial. Agora você me trouxe informações que eu não sabia. Evoluir na porrada com droga ou botando ovo. Então Daycare, na verdade... Eita.
Tá, ok. Eu não lembrava disso, que no Daycare gerava ovo. É verdade, se você colocar 2 pokémons no Daycare, ele vai dar ovo. Eita. Bem-vindo ao... É verdade, então você pode evoluir o Pokémon com drogas, com violência ou com cabaré. Pokémon é uma obra muito infantil. Muito sobre criança, é isso. Como você evolui na natureza, é verdade, olha só. No final, tudo tem um Faz todo motivo. sentido. N era um órfão abandonado que vivia com Pokémon. Ele foi encontrado pelo seu futuro pai Era tipo Ghetsis Mowgli, ainda o criança, menino lobo. enquanto ele vivia em uma floresta. E esse líder do Team Plasma, junto dos outros sábios, o educaram a sua vida inteira. Não só em várias matérias, mas também para entender tudo sobre a sociedade, para se tornar o melhor rei que ele poderia querer. Por mais que pareça meio hipócrita a escolha do N de 100%. batalhar para demonstrar que batalhas são ruins, isso é o único caminho. Numa sociedade que funciona de Faz uma sentido. maneira, de um sistema, infelizmente não existe uma maneira imediata de se mudá-la para melhor, sem que haja uma resistência geral. O Muda por próprio dentro N ou por fala fora? disso. A realidade é que tudo começa com os ensinos dos seus erros e problemas como uma sociedade, seguida de aprender a como resolvê-los. E aí você pode mudar. É um processo. E não é só porque você vive nesse sistema que você não pode criticá-lo. Na realidade, não existe ninguém melhor para dizer o quão injusto é aquele sistema do que aqueles feridos por ele. que E o chegou no caminho topo do N do mostra sistema, né? isso muito bem. Ele viu Pokémon que sofreram e por isso ele quer mudar tudo. Por isso ele precisa jogar aquele jogo. Ele enfrenta e ganha todos os líderes de ginásio por isso. O seu time Pokémon é a chave para entender que não existe nenhuma gota de hipocrisia. O time dele frequentemente muda. Toda batalha entre vocês, ele usa um time completamente novo de Pokémon. Isso porque ele não captura eles e os usa. Ele anda e vivencia as rotas, conversa com os Pokémon, os escuta e os explica da sua vontade. Conta a eles o seu plano e o seu ideal, a verdade que ele viveu, e por isso todos o seguem. Os próprios Pokémon resolvem. Caraca, isso é muito foda. Isso é muito foda, tá? Porque, tipo, ele tá fazendo o que genuinamente o Ash diz que faz. Porém, o Ash fala, vamos ser amigo, transição de cena, Pikachu, dá uma cabeçada naquele bicho de pedra com toda a força que você tem. Vai quebrar o seu crânio, não tem problema, a enfermeira Joy resolve depois. Mas faz isso porque a gente é amigo. O N fala, não, irmão, é o seguinte... Tô lutando por uma causa, eu quero chegar no topo, eu quero fazer que os outros Pokémon se machuquem menos e que a pessoa veja que isso daqui é ruim. Então, topa sair no soco pela causa. Ele fala, beleza, topo, bora. Legal. O Pokémon tá falando, não, beleza, vamos lá, eu acho que é uma causa justa. O Ash não, ele te engana, ele fala, vamos ser amigo, transição de cena, dá uma cabeçada naquele bicho de pedra. Se joga naquele tornado de fogo. Fantástico, maravilhoso. Resolvem se juntar a ele. Por isso, cada vez que você o enfrenta, tirando a última batalha, ele tá usando Pokémon que se encontram nas rotas ao redor daquele lugar. Mas já que nós já mencionamos, Caraca, vamos ele tá fazendo pra batalha final. Ele tá fazendo, inclusive, um pequeno grupo de Pokémons que estão dentro da causa dele. Foda. Então ele tem, tipo, recursos de Pokémons, porque ele fala com Pokémon, então eles estão meio que não sendo forçados a isso, eles estão fazendo isso de forma própria, e aí ele tá, porra, ele baita personagem. Holland contra o Groudon. Ao seguir para sua batalha contra o Champion, o jogador dá de cara com N no momento ao qual ele derrota Alder. E agora ele se tornou o campeão da região de Ixu. Aqui é onde ele está literalmente a ponto de completar o seu plano. Mas ele o convida. Você, quem carrega a pedra de um outro lendário consigo, convida você para uma batalha entre ideais e verdades. Ele quer saber se o que você acredita é digno do lendário. Ou seja, ele falou, você que tá capturando porque você gosta do rolê de fazer violência com Pokémon, quero te testar. Vamos lá, agora só eu e você, meu gostoso, vamos lá. Legal, bacana, faz sentido. De repente eu tô muito no fechadão com ele. Por
gente não joga com o N, então? Pô, cadê a rota do N? Cadê a hack room do N? Se você tivesse lido o jogo, você entenderia. Mas esse é o ponto, Tuco. Eu não sou o N, eu sou apenas o treinador Pokémon que vai sair na porrada com os Pokémon porque eu quero ficar forte e ser o mestre Pokémon. Preciso de história? Não preciso. Não preciso. Apenas o meu egoísmo de ser o mestre Pokémon vai subjugar uma perspectiva muito legal e uma ideia muito legal de mundo. Eu acho que a ideia do N é muito boa, mas eu, como jogador, serei um rolo compressor em cima dos seus ideais porque eu quero me divertir com porradas de Pokémon. Isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Com a chegada do castelo, você vai atrás dele. E no caminho você conhece Anfia e Concórdia, as duas irmãs mais velhas do N. Enquanto Anfia cura seus Pokémon pra batalha, já que o N valoriza eles, Concórdia conta a você de como Ghetsis, o pai do N e o líder dos sábios do Team Plasma, ao longo da vida inteira, de fato, é uma profissão, deliberadamente apresentava à criança somente Pokémon que havia sofrido na mão de humanos. N, com seu coração puro e inocente, acreditava que aquilo era realidade. Toda a realidade, todo Pokémon sofria da mesma forma com humanos. Então, começou a seguir a sua verdade e o seu ideal, pensando somente nos Pokémon, naqueles machucados pelas mãos humanas. E com isso, se torna entendível. A gente começa a compreender como chegamos aonde nós estamos. A realidade é que nem sempre tudo que você viu durante a sua vida necessariamente é a situação completa. Sim. O N, ele não tá errado. Ele viu aqueles que foram machucados por treinadores, mas não é só isso que existe. Não é só isso que é o mundo. Não é só o que você viu. Isso é uma reflexão. Você, pelas pessoas à sua volta, pelo seu círculo de amizade, pelas situações da sua vida. Você acaba se limitando a conhecer e ouvir apenas aqueles parecidos. Se limitando a apenas opiniões que afetam você diretamente, sem se ligar que existem outras pessoas afetadas de outras maneiras completamente diferentes. Sem se importar com a opinião sobre aqueles que são completamente diferentes de você. A vida não é eu estou certo e ele errado. A minha vida não é superior à dos outros. A vida não é preto e branco assim. Toda a temática dos jogos é sobre a união, sobre essa grande área cinzenta que é a vida real. E como não é somente aquilo que nos é dito a mais pura verdade. Ghetsis, o pai do N, propositalmente só apresentava ao seu filho aquilo que ia fazer da criança o ideal para os seus planos. Conseguir trazer o lendário à vida para poder ter poder e dominar a região. Não era nada além de um plano. Mentindo, criando toda uma vida falsa. E você, com toda a sua experiência com Pokémon, de ter enfrentado incontáveis ginásios, ligas e desafios, você vai enfrentá-lo e tentar mostrar a ele a verdade. Se o N conhecesse o Mewtwo... Sua... Irmão, se o N conhecesse o Mewtwo... Meu amigo... O Mewtwo estaria fechadão com ele, tá? Mas o Mewtwo foi o quê? Encontrado por um magnata... um bilionário criminoso, né? Aí ele fez o que fez. É complicado. A verdade, enfrentando o N e o seu lendário. Um mafioso, bilionário. Porque até onde eu lembre, o Giovanni é rico pra um boneco. Um gênio incompreendido. É verdade. O que o Giovanni queria fazer? Qual era o rolê do Giovanni? Eu quero ter apenas todos os Pokémons mais fortes do universo para dominar tudo com poder? Além do poder do dinheiro, claro, porque, né, o cara tinha literalmente uma cidade. Ou não, eu não sei. Ele era um Yakuza. Não, pois é. Ele é só dominação global. Ah, não, tranquilo, suave. Ao ouvir essa música, tem alguns detalhes sobre o design do personagem do N que são importantes demais para não mencionar. Contando Dó como a primeira nota musical do tema dele, todas as notas do arpejo crescente dela, ou seja, as próximas notas da escala musical do tema dele,
são notas correspondentes aos números primos. Além de que, sua outra música tema também tem conexão com números. Isso porque matemática, física e química são as principais inspirações dele. Ao longo da sua jornada, ele referencia coisas assim, afinal, é isso que ele aprendeu a vida toda. Ele é um gênio com um QI acima da média. O seu nome é Natural Harmonia Gropius, sendo natural de número natural, harmonia de harmonia musical ou numérica, e Gropius de Walter Gropius, um dos fundadores da escola Bauhaus, a primeira escola de design do nosso mundo. E nos detalhes visuais dele, a gente vê ainda mais conexões. A caixa dele é um dos mais importantes, sendo uma referência a uma esponja de Menger, um fractal com superfície infinita e volume zero. Todas essas conexões à matemática nele e na música dele que o próprio Masuda fez pro personagem. Além de que o seu papel na história também serve para entender a caracterização visual dele todo. Ele usa um boné exatamente igual aos usados pelos protagonistas da franquia, já que ele é o protagonista da história, referenciado até no seu ID de treinador, Legal. 02, sendo o primeiro número primo, conexão matemática mais uma vez, mas também porque ele é o segundo protagonista, porque no final dessa batalha, você mostra que você também é. Ao ser derrotado por você junto do lendário um outro herói ou heroína, é quando ele percebe o seu lendário, seja qual for, representa a força dos seus ideais ou verdades, mas a derrota demonstra que talvez os seus não sejam a única forma de ver o mundo. Ele menciona, não é rejeitando ideias opostas, mas sim as aceitando que o mundo cria reações químicas. A real fórmula de mudar o mundo é de conversar em conjunto, mas Chegou o papai. mesmo diante desse choque de realidade e não ter sido vitorioso no fim, ainda enquanto pensava e refletia sobre o que ele acabava de entender, Getas desaparecia para causar ainda mais dor ao N. Mesmo depois de derrotado, o líder da equipe vilã falava sobre a aberração que ele fez, que ele criou como um filho. Aquele ali era só uma parte do seu plano para conseguir dominar o mundo. E N vê diante de si não só os seus ideais Shuiren, mas agora também a sua vida desmentida. É difícil, mas é porque nada é tão simples. Não existe uma verdade e nenhum ideal correto. Existe aquilo que a sua versão que existe agora prefere. Mas você não sabe do dia de amanhã, nem da vida do outro. Mas o papai foi cuzão pra caralho, né? Mas aí também nada impede do N falar: ah, não, beleza, velho, valeu, obrigado. Agora eu tenho um fodendo lendário aqui, pau no teu cu, e eu vou seguir o meu rumo, né? E manda o Reshiram espancar ele até a morte, talvez. Ou o... Reshiram, deixa eu lembrar. Era Reshiram e... não lembro qual era o outro. Zekrom. Zekrom e Reshiram, esses são os lendários dessa geração? Eu não me lembro. Eu acho que é isso. Todos devem pensar sobre o melhor pra todos, e não somente nas egoístas visões de um só. No final, mas o papai tem um após Rei derrotar Dragon. o Getas e Toma de dragão. Toma de dragão. E daí? Toma de fada. Toma X4 de fada, mas nessa época não tinha fada. Reshiram e Zekrom. Acertei. parar o esquema da equipe vilã, o N vê que ainda tem muito a amadurecer, como todos nós. E antes dele ir embora, antes de partir para essa viagem de entender a vida, ele tem uma última mensagem. Desde que ele te conheceu em Nuvema, ele ficou em choque com o que seu Pokémon disse, de que ele gostava de viver contigo, e ele não entendia. Mas é aquele negócio, cara, e eu acho que ele não desconsidera o ponto do N, porque é um ponto muito válido. Porém, é que eu não sei quanto a história vai pra frente nesse sentido. Mas a ideia dele, pô, legal, eu quero passar a mensagem que tem gente machucando Pokémon e meio que criando todo um sistema pra endossar isso, que de fato é sobre isso. Existe sim pessoas que estão lá para fazer isso sem um escárnio, né? Porém, ainda tem pessoas que honestamente criam laços com os Pokémons e cria amizade, cria coisa bonitinha de, Pikachu, você é meu amigo, dê uma cabeçada naquela rocha por mim. Pode ser, às vezes a gente dá umas cabeçadas na rocha por amigo, tudo bem. Existe essa parte, existe esse contraponto, mas eu não acredito que
só porque existe esse contraponto, o ponto dele esteja errado e ele meio que ignore o ponto que ele trouxe, que é muito plausível. Porque Né? até aquele momento ele nunca tinha escutado isso. Nunca Sim. conhecido um Pokémon assim. De primeiro o diferente parecia algo irreal, algo a ser rejeitado e ignorado. Mas quanto mais longa a jornada dele, e quanto mais Pokémon e pessoas ele conhecia ao longo dela, mais ele percebia que algo estava errado. Por isso ele sempre voltava e batalhava com você. Você ajudava ele a entender as suas próprias crenças, a se Sim, entender isso é melhor. legal. Mesmo ele achando que já sabia ele não de tá tudo, errado. a realidade era o contrário. Ele só sabia sobre aquele pequeno mundo em que viveu. Mas que, finalmente, quando te conheceu e viu que não era só aquilo, foi extremamente difícil. Mas foi necessário. É preciso ver além daquilo que te cerca. Mesmo ele sendo perdoado pelo que ele fez, ele precisa decidir o que fazer da vida. Mas ele não fez nada de errado. Tudo bem, parte disso foi porque ele foi manipulado, mas ainda é muito genuíno o sentimento dele de falar: gente, vocês estão usando Pokémon de rinha de gado, de gado não, de galo. Vocês estão machucando os bichinhos. Tem gente contrabandeando, tem gente fazendo umas coisas muito erradas com os bichinhos aqui. Vamos repensar um pouquinho? Vamos, é legal, né? A nova vida. E precisa tentar aprender ainda mais. Afinal, ele ainda tem o sonho de fazer o mundo melhor para todos e precisa conhecer. A equipe dele roubou um artefato antigo no museu. Não, pois é, eles estavam dentro de um esquema criminoso e eu não sei quais foram os processos disso ou os crimes que ele cometeu nesse meio tempo. Mas acho genuíno o fato dele tentar seguir, né, e subir na ranqueada de um mestre Pokémon de uma forma diferente, que era chegar sei lá, o Bulbasauro tá afim de lutar para mudar o mundo e libertar os Pokémons que são oprimidos? Pô, da hora. O Ash chega e fala: não, você quer ser amigo, legal, bom. E nós, como treinador de Pokémon, nossa, o Bulbasauro, pede outro, dá porrada nele, até ele ficar fraco, eu vou jogar uma Pokébola nele, capturar ele, depois curar ele e falar: agora tu vai lutar pra mim. Tu vai rasgar a Liga Pokémon, irmão. Vamos lá. Te vira. Você queria viver aqui na florestinha do level 3, level 5, vivendo sua vida de boinha? Porra nenhuma! Tu vai virar um Venossauro, pica pra caralho, forte pra caramba, no level 90 e você vai matar todo mundo! É isso. O mundo dos outros. Quem roubou os Pokémons foi o pai dele, não ele. Não, pois é. Por isso que até onde eu entendi, o N não fez isso. Mas eu não sei quais são os crimes que os subalternos, né, os serventes dele, eu não sei se tinha alguém que servia ele. Não sei, mas eu sei que o pai dele fez muita cagada. Ele eu não sei quanta. Mas antes de ir, ele diz a você: sonhos maravilhosos e ideais te dão o poder de mudar o mundo. Se você quer mudar algo, se alguém pode, esse alguém é aquele que mostrou que existem formas diferentes de ver o mundo. Esse alguém é você. Ele é o rei menos ser manipulado. Sim, sim. É que aí, de novo, não sei até que ponto eles querem ir muito a fundo. O quanto ele... Ei, rapaz, peraí, cliquei, me clique aqui. Mas enfim, de qualquer forma, se inscreva no Kaká. O link vai estar aqui na descrição. Mas enfim, eu não sei até que ponto eles racionalizam isso, até porque... Não tô descredibilizando o roteiro de Pokémon, muito pelo contrário. Eu acho que existe muito planejamento por trás para desenvolver. Assim como o Kaká falou, porra, os caras pensam no character design do personagem, na música, como isso conecta narrativamente. É um trabalho do caralho, tá? Do caralho. Mas eu não sei até que ponto, tipo, todos esses passos dentro da narrativa, eles estão interconectados para, de fato, porra, falar que o N tá certo, de certa forma. O N não tá errado, não. Ele trouxe uma ideia meio radical, ou melhor, um outro pensamento de ver, porra, vocês estão aí, né, divertindo, saindo na porrada com Pokémon, talvez isso seja um problema. Talvez vocês estejam fazendo o Pokémon ser agredido nem sempre ele querendo, né? Mas tá aí uma reflexão legal, cara. É uma reflexão boa. Mas eu acredito que em alguma forma isso tá autocontida.
dentro do jogo, dentro dos eventos. Eu não sei se no BW2 isso tem alguma consequência, ou dentro do próprio jogo de BW isso tem alguma consequência de repente o N tá trazendo alguma outra reflexão sobre o mundo. Não sei. Mas é uma ideia legal, uma reflexão boa e é isso. Kaká, excelente vídeo, meu querido. E é isso. Se vocês gostaram, dê joinha, compartilha o vídeo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal também. E, de novo, vou deixar o link do Kaká aqui na descrição, como sempre deixo de todos os outros vídeos. Um bom anime.